Bom dia, bom dia. Bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo. Vamos chegando. Vou esperar uns minutinhos vocês entrarem, a Gé entrar, para a gente começar mais um dia da nossa jornada Conectadas para Voar. Hoje é uma palavra muito especial para mim. Mexe muito comigo, tema de Esther. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui meus olhinhos. Bom dia, amiga. Bom dia. Vou esperar só uns minutinhos já para te chamar. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos para esse dia que Deus preparou pra gente, esse dia especial que Deus marcou aqui na vida de cada um de vocês. Eu quero só fazer uma oração rapidinho. Bom dia, amada Jana. Espírito Santo, nós te damos bom dia, Pai, por esse dia lindo, por esse vento gostoso, por esse céu, Senhor. Que possamos cada dia mais poder ver os teus detalhes no mundo, Senhor. Ver os teus detalhes de amor em nossas vidas. Obrigada por esta manhã que o Senhor preparou para cada uma de nós. Usa a vida da Jéssica, Senhor, nesse dia. Usa a minha vida, Espírito Santo. Fala conosco nesse dia. Colocamos o nosso dia no teu altar, Senhor. Que seja feita a tua vontade nos dias de hoje. Nós repreendemos todo o mal a cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, alcança cada casa, Senhor, cada lar. Espírito Santo, nós te convidamos a estar do nosso lado a cada minuto desse dia. Acampa os teus anjos, Senhor, ao nosso lado. Que seja feita a tua vontade. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos nesta live, Senhor, no dia de hoje. Nós repreendemos toda distração, Senhor, do inimigo. Todo obstáculo do inimigo para atrapalhar esse momento cai por terra agora, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amiga, vou te chamar para a gente não perder tempo. Aqui. Oi? Recebeu, amiga? Pera aí. Foi? Bom dia! Bom dia, amiga, bom dia. Deixa eu Ai, que colocar aqui. olhos mais fecham, gente. Essa mulher é muito estilosa. O filtro para tirar essa cara de sono. Ai, Deus é bom. Deus A é. gente estava no Pronto. curso, né? E aí a gente falou assim, ó, amanhã cedo a gente tem que estar, ó, plena, porque a gente tem live, né, amiga? Mas Deus Pois dá é, amiga. esses filtros maravilhosos pra gente acordar. Bom dia, minha amiga. Ó, quero já convidar todo mundo. Convidar não. Vou, como que fala? Vou dar um desafio. Todo mundo enviando Não, essa live agora para 1 minuto pra gente enviar a live, você que tá entrando. Eu vou enviar aqui rapidinho para as minhas amigas. E porque isso é semear, gente. Ah, mas para que eu vou mandar? Ai, que saco. Não, gente, a gente precisa mandar. Isso é transbordo. Uma palavra que chega na vida de uma pessoa salva a vida dela, dá uma é resposta. verdade. As pessoas precisam se encher do Espírito Santo. Elas precisam de uma palavra. Então, nós que estamos aqui, você aí, não só nas lives, mas a gente está falando da live agora, envia para quem você conhece, porque você pode estar salvando uma vida, uma casa, um casamento. E eu falo que 1 minutinho do seu tempo, é só isso, é rapidinho, para você estar enviando essa Exatamente. live para a vida do outro. Isso mesmo. Bora a mulherada aí, cheia de mulher bonita que entrou aí, mulher de Deus. É Bora isso. compartilhar em nome de Jesus. Compartilha. Você que tá. Que
você está entrando agora porque recebeu essa live, envia também para suas amigas, assim como você está sendo edificado. Olha, mandei para tudo, até o limite que deu. Vamos lá, amiga? Amiga, Vamos, amigo. pelo dia de hoje, que você se apresente também, que você fique à vontade. A live é sua, que o Espírito Santo guie sua vida agora. Use a sua boca neste momento. Esse tema mexeu muito comigo quando você me passou ele. Ele é um tema que fala muito ao meu coração. Então, a live é sua, minha amiga. Amém. Que Deus abençoe, Ana. Amém. Quero glorificar ao Senhor por esse convite, né? Através da sua vida. Estou feliz por estar aqui. Estou feliz aqui pelas bênçãos de Deus que já está aqui também, igual a Janaína, mulher que influencia, uma bênção também de Deus. Várias mulheres aqui, né? Louvar ao Senhor, ao Espírito Santo, pela bondade dele, de sempre estar nos ensinando a sua palavra, nos conduzindo pelo melhor caminho, salvando, curando, transformando, a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Né, Ana? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo nesse trabalho lindo. Com Amém. mulheres, né? Amém. Com esse trabalho que Deus te confiou. E quando o Espírito Santo me deu esse tema, né, Esther, mulher que brilha, nós vamos entender aqui na palavra o nome Esther significa brilho. Uau! E nós vamos entender, na verdade, Esther, ela era judia, o nome dela era Radassa, mas pelo fato dela se encontrar ali na Pérsia, né, foi dado o nome de Esther para ela. E eu achei isso muito lindo, porque eu fui pesquisar e estava lá. Aí o Espírito Santo deu mulher que brilha. Eu falei, que coisa linda, né? Porque não é um brilho comum, não é um brilho um elogio que a pessoa faz pelo fato de uma maquiagem, pelo fato, de repente, pelas vestes, né? Porque tem dia que a mulher tira o dia para brilhar mesmo, né? Ela se arruma, ela passa aquela maquiagem, aquele perfume Ela diferente, parece que é, ela levanta e fala ela é intencional nesse dia, né? isso, exatamente. Então, nós vamos entender qual é o brilho que estava sobre Esther. E o capítulo 1 vai falar sobre o rei Assuero, ele dá um banquete, e nós vamos entender aqui a responsabilidade da posição a qual Deus direciona a mulher. E a Bíblia vai falar sobre a rainha Vasti, que era a esposa real do rei Assuero, do rei da Pérsia. E no versículo 10 do capítulo 1, eu vou passear um pouco para a gente entender. Tem por título lá, Vasti, a rainha recusa assistir ao banquete. E no verso 10 diz assim, e ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã e alguns aqui outros eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a rainha Vasti na presença do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. E o verso 12, porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então diz que o rei, ele pede conselho aos sábios por conta de uma atitude da rainha Vasti. E eu quero entrar aqui no que o Espírito Santo falava ao meu coração, da responsabilidade da posição. Quando Deus coloca a gente em alguns lugares, em algumas posições, a gente tem que entender que a gente já não se comporta da maneira que a gente quer, não se comporta mais da maneira que a gente acha, e a gente vê aqui uma situação que a rainha se recusou, que a rainha contrariou uma ordem do rei, e a mulher sábia, ela entende
o seu papel. A ideia era apresentar a formosura dela diante de vários príncipes de províncias que estavam nesse banquete. E os sábios falaram ao rei, olha, ela não desrespeitou só o rei, ela desrespeitou todos os convidados, todas as pessoas que estão na festa, todas as pessoas que estão aqui sendo agraciadas por aquele momento de festa, de alegria. Então, a mulher, quando ela se encontra em uma posição, ela tem que entender que agora ela não responde só por ela. Ela não responde só pelas vontades dela. Ou seja, a mulher, quando ela é mãe, quando ela se torna mãe, ela só não vive mais pelas vontades dela. Ela vai fazer muito mais pelos filhos, porque ela entende a responsabilidade. Vai ter, por exemplo, festas que uma mãe não vai ir, porque ela sabe da responsabilidade. Não, minhas filhas têm escola amanhã, minhas filhas têm tal compromisso amanhã, o meu esposo tem um compromisso. Ela já não vai se render às suas próprias vontades. E tem pequenas atitudes, Ana, que custa muito caro. Tem pequenas atitudes irresponsáveis, imaturas, que custam casamento. Tem algumas atitudes irresponsáveis que acaba custando a saúde dos filhos. Tem algumas atitudes que sempre vão custar a outras pessoas, não só a ela, por conta de uma atitude impensada. De repente, a gente pode aqui pensar, de repente a rainha não estava, vamos dizer, no dia. De repente ela não estava afim, como é um termo comum da gente se falar, né? Porque isso é verdade. Nem todo dia a gente está afim de fazer muitas coisas que tem que ser feito conforme a programação daquele dia. Mas quando se tem uma responsabilidade, a gente já não responde pelas nossas vontades. Então, depois dessa situação, o rei ele vai buscar conselhos com os sábios. Tem pessoas que se encontram em situações difíceis e vai pedir conselho para uma pessoa que está com a vida mais difícil do que ela. Tem pessoas que têm uma posição, um cargo alto e vai pedir conselho para uma pessoa que não tem responsabilidade. Aparentemente até parece, mas a vida é totalmente diferente. Então, isso acaba custando muito caro. Ainda que o Assuero fosse o rei, ele precisava ouvir os conselhos dos sábios, para que ele não tomasse uma atitude irresponsável. A gente vê que a Bíblia diz que o coração do rei já estava alegre. Ou seja, quem sabe ele já estava assim, já, né, não fora de si. Porque quando acontece essa situação, ele já sabe rapidamente que atitude ele tem que tomar, para quem ele tem que recorrer, porque o rei ele sabe a sua responsabilidade. Então, depois dessa situação, surge uma oportunidade, onde eles dão conselhos para o rei. Rei, vamos buscar, faz um edito para todas as províncias, para que as mulheres não peguem como exemplo o comportamento da rainha Vasti, e não se faça mais isso com os homens, com outras palavras dizendo, com os homens de alta posição, como o rei, assim também como os homens que são cabeça do lar. Para que as mulheres não comecem a pegar como exemplo esse comportamento, né? E eles aconselharam a pegar jovens de todas as províncias, as mais belas, as mais bonitas, né? Para colocar no lugar de Vasti uma mulher melhor do que ela. No verso 19, no finalzinho, ele fala: e o rei deu o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Então, a mulher que está envolvida no casamento, não pense
que se a pessoa não agir com sabedoria, não pense que vai ter mulher pior do que você, não. Pior para quem é casada, isso pode parecer até duro, mas é a realidade. Porque as pessoas acham que, algumas pessoas na sua soberba acham que só boa é ela. Acham que só bom é ele. Acham que só mais bonita é ela. Não tem outra mulher que possa fazer um papel melhor do que ela. Não cuida do casamento, não, para ver. Não cuida do que é teu, não, para ver. Não cuida do chamado ministério que Deus te confiou, para ver se Deus não levanta alguém melhor do que você e do que eu. Levanta. Porque a capacitação vem dele. E eu torno a dizer, Ana, parece ser duro, mas é a realidade. Tem sim pessoas só esperando uma oportunidade. Então, quem já tem, agarra, sejamos sábias, sejamos prudentes para cuidar com zelo e com amor aquilo que o Senhor nos concedeu. De repente, o esposo não é o esposo que você sonhou. Mas, de repente, também você tem falhas que precisam constantemente ser ajustadas, ser melhoradas. De repente, a casa não é a casa que você sonha, mas está em tempo de você construir, de você viver projetos novos, de você viver sonhos novos da parte de Deus, sabe? Ele falou de o que é dela, o que era, no caso, uma mulher melhor do que ela. Ana do céu, imagine para uma mulher que estava aonde estava, ouvir isso, chegar aos ouvidos dela isso, porque tem atitudes que custam muito caro. Então, conforme a posição que você está hoje, entenda, nós precisamos entender as responsabilidades das consequências que vão ser geradas quando a gente toma uma atitude impensada, de cabeça quente, né, que seja. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, que Assuero casa com Esther. E eu anotei aqui algumas partes, igual no verso 4, que diz assim: a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. E o verso 7 do capítulo 2. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer, e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E sucedeu, pois, que divulgando o seu mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E o verso 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. E Esther pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele. Quando a Bíblia vai falar, a Letícia, minha prima, entrou, que Deus te abençoe, Lei, todas as mulheres belas que estão entrando aí, sejam abençoadas. Quando a Bíblia fala formosa, Ana, à vista, em outras palavras, está querendo dizer diferente. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre alguém que é formoso ou que é formosa, como José, como Davi, que era formoso, como Moisés,
A Bíblia está dizendo que é diferente. O Espírito Santo me disse. Uau! Então, essas pessoas, essa formosura, ela não é física. Ela não é algo que pode ser moldado, algo que pode ser acrescentado por coisas naturais. Essa formosura é uma graça, já é sinal do chamado, já é um sinal diferenciado na vida de quem é escolhido, de quem tem uma posição. Eu sinto a graça de Deus, de quem Deus já decretou no mundo espiritual que tem uma posição, um chamado diferenciado. E eu acho lindo na palavra de Deus que por algumas vezes a Bíblia vai dizer que Estela alcançou graça. Ou seja, o eunuco bateu os olhos na Esther e vamos se dizer, Ana falou assim, nossa, essa menina, essa jovem é diferente. Tem várias mulheres aqui, quem sabe nós estamos aqui fazendo uma conjectura para passear um pouco na palavra. Eu imagino o eunuco falando, nossa, que jovem agraciada. Essa jovem, eu acho que ela tem pessoas assim, Ana, que às vezes nem tem o discernimento do Espírito Santo, mas bate o olho na pessoa, bate o olho em você e vai dizer assim, nossa, você tem algo diferente. Eu fico do seu lado, eu sinto paz. Eu fico do seu lado, eu sinto vontade de conversar, sabe? Porque é a graça do Espírito Santo. É o que Deus já determinou sobre a sua vida. As pessoas, quando elas sentam ao seu lado, quando a pessoa chega perto de você, tem pessoas que até só de passar perto de você, elas é como um imã. Elas sentem que tem uma graça, tem graça do Espírito Santo, tem poder de Deus, tem a bondade, tem favor de Deus. E quando a mulher ela entende isso, quando a mulher ela entende a graça, quando a mulher ela entende as virtudes, o olhar lindo que Deus tem para com as mulheres, com o ser humano em si, mas como a gente está falando de Esther, de mulher, Ana, Esther era órfã de pai e de mãe. Foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Mas a gente vê aqui pela história que ela não deixou de abraçar as oportunidades que apareceu na vida dela por conta do passado dela, por conta das dificuldades. A gente se pode imaginar aqui, porque ela não teve o conselho de uma mãe. Foi criada por um homem, por um tio, e por uma criança é diferente. Tem pessoas que foram criadas por pais, mas no seu coração se sente como um órfão, porque não teve um carinho, não teve um abraço, não teve um conselho. Se Esther fosse olhar para as dificuldades dela, quem sabe ela iria dizer, eu não tenho como me colocar numa posição nem para competir com outras mulheres para ser rainha. Se ela fosse olhar para ela, Esté ia dizer, não, eu não quero, eu não vou para lá, porque tem tantas mulheres bonitas. Quem sabe eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Quem sabe ela pensasse, não, tem meninas aqui jovens que já vêm de uma realeza, que de repente já vêm de uma família, né, bem estruturada financeiramente. Se Esther fosse parar para pensar em tudo isso, ela não tinha chegado onde ela chegou, Amém. porque ela ouvia Mardoqueu, os conselhos de Mardoqueu. Deus, ele coloca pessoas nas nossas vidas como Mardoqueu para nos aconselhar, para nos dar direção. E olha que naquele tempo o véu não tinha se rasgado, e olha que naquele tempo não se tinha, não dava para ter essa intimidade que a gente tem hoje com o Espírito Santo.
sabe, essa nuvem de glória que a gente tem com Deus hoje, e nós vemos como pessoas cheias, pessoas escolhidas por Deus, avançava, rompia, porque elas carregavam algo mais forte do que elas. Quando a pessoa é escolhida por Deus, não adianta, ele vai, ela chega onde tem que chegar, porque o que carrega não é dela, é de Deus. Esther chegou lá, não por causa dela, não por causa das circunstâncias dela, não por causa de uma situação. Tudo cooperou, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Muitas dificuldades que a gente já passou na vida cooperou, te deu experiência, te deu situações que eu e você viu, olha, isso daqui não é mais necessário para mim, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais me sujeitar a certas situações, porque a pessoa que tem conhecimento de quem é para Deus não se rebaixa diante das dificuldades. Uma pessoa que tem identidade com Deus, ainda que passe luta, ainda que passe decepções e afrontas, abandono, ela avança, porque o que carrega não é dela. A gente precisa entender que o que a gente está carregando não é nosso, é de Deus. O chamado é de Deus. Você não pode retroceder, nem deixar se vencer pelo cansaço, porque o que você está carregando não é teu, é de Deus. Rebalaiace, xerebaiaci. Às vezes o casamento, às vezes a criação dos filhos, às vezes é com o vizinho, às vezes é com a família. É difícil a convivência. Às vezes é difícil as situações, mas Deus vai te dar graça para você vencer. Sempre vou estar repetindo, porque o que você carrega não é teu, é de Deus. Tem movimentos que Deus vai falar, vai, pela gente. A gente falava, não vou. Mas quando Deus fala, vai, Ele quer ver até onde a gente está disposto a se entregar a Ele. Tem situações que Deus só vai falar para a gente fazer só para ver o quanto a gente está disposta a fazer a sua vontade. Vai ser Espírito Santo de Deus. Ana, como eu vindo, para quem não me conhece, como eu vim do meio artístico, muitas situações eu até queria. Pessoa assim específica que eu até queria me envolver, mas eu não podia por conta das minhas responsabilidades. Tinha festas, situações que eu até queria, mas eu não podia porque eu ouvia conselhos. Eu guardava os conselhos da minha mãe, ainda que eu vivia num ambiente totalmente propício a drogas, a todo tipo de promiscuidade, sabe? Que a gente possa sequer imaginar, estava disponível para mim. Para quem não me conhece, eu era DJ, dividi os palcos com alguns artistas. E quando eu cheguei em uma das maiores casas de São Paulo, eu ouvi os conselhos da dona. Ela me dava muitos conselhos, olha, isso aqui é assim, olha, isso daqui você não pode. Eu recebia mais não do que sim, Ana, por conta da responsabilidade da minha posição. Então, muitas coisas eu aprendi mais com o não do que com o sim, Ana. Muitas das vezes a gente aprende mais com o não do que com o sim. Porque o não também é presente de Deus. Deus está falando com alguém. O não também é presente de Deus. Então, Ana, eu aprendi no meio artístico muitas coisas que hoje o Senhor muito mais me fez estar me fazendo aprender a responsabilidade da posição. Muitas das vezes, por conta do chamado e da posição que Deus vai te colocar, as pessoas que ainda estão imaturas vão dizer assim, ai,
ela agora está mentindo. Ela agora mudou. Ai, ela agora não é a mesma pessoa. E por conta do chamado à responsabilidade, eu e você vamos ter que aprender a lidar com esse tipo de situação o tempo todo. Nós vamos ter que abrir mão de querer agradar pessoas que não têm entendimento da posição que Deus tem para você, que não tem nada a ver com o chamado que Deus tem para você, e você vai ter que bater firme, e você vai ter que estufar o peito e ir para cima, porque o que você carrega não é teu, é de Deus. No caminho, nós vamos ter que tomar decisões que vão custar, sim, agradar estar no meio de algumas mesas. Tem lugares que, como eu falei aqui, de repente você até poderia pensar assim, poxa, eu queria estar lá. Mas Deus vai falar, não quero. Nossa. Tem lugares que por você, por si só, você desejaria estar no meio de tal pessoas, porque aparentemente parece ser de Deus, mas Deus não quer que esteja lá no meio. Erebaiace. Erebaiace, xerebaiace. Meu Deus do céu. Tem mesas, Deus está falando com alguém, tem mesas, tem grupos que parece que Deus está no meio e Deus não está. E Deus não quer. Rebaiace, xerebaia. Então, Ana, a Bíblia diz que Esther, ela alcançou graça. Aí o versículo 10 diz assim, ó. Esther, o versículo 10 do capítulo 2. Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Aí nós vamos aqui para o verso 12, e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. Nós vamos ler agora o verso 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Olha só, Ana, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Olha de novo. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Glória a Deus, que maravilha, que coisa linda, Ana. Se era oferecido às mulheres pela oportunidade de comparecer ali ao rei, né, para que ele escolhesse a futura rainha no lugar de Vasti, era oferecido ali, quem sabe, um colar diferente, né? Quem sabe o eunuco, um dos eunucos lá falava assim, olha, fulana, se você quiser colocar aqui esse colar, ou se você quiser colocar aqui, a gente pode imaginar essa veste, eu acho que vai ficar bonita, vai combinar com você, quem sabe, né? Por que não? Se era oferecido, é porque cada uma tinha oportunidade de escolher algo a mais acrescentar, vamos se dizer. Passavam-se 12 meses se preparando para um único dia. Ana do céu, olha para você ver como a mulher é uma bênção de Deus. O brilho dela foi diferenciado, exatamente. Coisa linda de se ler. Ela alcançava graça diante de todos que a viam. Que coisa linda! As pessoas percebiam que sobre a Esther tinha algo diferente. Quando você brilha, né? Você fica destacado.
Quando você tem uma graça de Deus, Ana, você, você fica diferenciada. Há no mundo espiritual um brilho diferente sobre a sua cabeça. Eu falo isso porque um dia eu vi sobre a vida de uma irmã do nosso ministério. A luz tinha mais de 2 metros sobre a cabeça dela. Meu Deus. Eu falei para ela, eu falei, irmã do céu, se prepara, porque é a tua luz, minha filha. Não adianta querer esconder, Ana. Não adianta querer se esconder. Porque o que está sobre você é muito maior. As Amém. pessoas que têm visão, as pessoas que estão à frente do trabalho, na casa de Deus, no serviço a Deus, o Senhor, Ele abre as janelas do céu. Ele abre os olhos e contempla que sobre aquela mulher de Deus, aquela mulher tem vida com Deus. Aquela mulher tem um brilho, tem o coração em Deus. Aquela mulher tem vontade de fazer o querer de Deus. Aquela mulher, às vezes, ela não se sente suficiente. E glória a Deus por isso, porque o dia que se achar muito suficiente e muito boa, Deus abate. Então, tudo ali tem um equilíbrio, né? Tem situações que é bom até a gente baixar a bola, viu, Ana? Para não se ensoberbecer. Sim, Então, a pra não pessoa que tá o brilho de Deus, Ana, não adianta, as pessoas vão perceber que aquela mulher tem vida com Deus, tem vida com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela não aceitou, além do que Egai, o eunuco das mulheres, oferecia. Ou seja, ela ouviu os conselhos, nós podemos aqui imaginar, dele, de como de repente se comportar, de como se de repente o que ela tinha que falar ou não, né? Porque com certeza ele conduzia as mulheres ali a ter postura, a como se comparecer ali perante o rei, e ela não aceitou acrescentar nada do que Deus já tinha dado para ela. Aleluia! Diminuiu para ele crescer. Exatamente. Eu, é fantástico, Ana, a vida de Esther. É lindo, é maravilhoso. Eu e você não precisamos acrescentar nada mais além do que Deus já tem dado. Deixe que Ele venha acrescentar em nós. Não eu e você acrescentar algo que Deus já nos deu. Você entende? Às vezes você pensa que você precisa ter uma faculdade, de repente Deus já falou para você, olha, eu quero que você faça tal coisa. Nós somos assim, infelizmente tem uma natureza, uma batalha na mente, né, Ana, que quando Deus dá algo, a pessoa começa aquele conflito. Ai, meu Deus, eu não me sinto pronta. Ai, meu Deus, realmente tem tempo que a gente não está madura, não está pronta, mas isso você vai ouvir do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Mas quando Deus fala, chegou o tempo, então corre, minha filha, voa. Como está aqui o tema da jornada, né? Conectadas para voar, conexões. Como Esther era conectada com o Mardoqueu. Deus está nos conectando para voar, para avançar. Aquilo que eu tenho dificuldade, Deus conecta uma pessoa que já passou, já avançou e vai me empurrar também. Aleluia. Falam que a águia, Ana, a, quando vai ensinar o filho, né, a voar, disse que dá um empurrão, empurra. Você vê que interessante. Às vezes a gente precisa disso, desse empurrão. Não vai ser delicado, não vai ser do jeito que a gente quer, tudo bom, tudo preparado, de repente tudo perfeito aos nossos olhos. Vai ser no meio do empurrão, às vezes numa situação que você fala, meu Deus, e agora, Senhor? Vai ser do jeito que tem que ser, porque ali nós vamos amadurecer. Então a Bíblia diz que ela alcançava graça aos olhos de todos, ou seja, ela alcançava o favor, né, de Deus que estava sobre ela. O verso
16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou, olha de novo, ela alcançou perante ele graça e benevolência mais, olha só, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Você vê que a Bíblia fala mais do que todas? Sim. De novo, no mesmo versículo, 2 vezes, diz assim, eu quero que você guarde isso. E o rei amou Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Irmã, mulher de Deus, preciosa de Deus, mulher que brilha, quando você entende que o que está sobre você vai te destacar mais do que as que estão à sua volta. E isso não é, vou deixar bem claro, isso não é espírito de competição, tá? Já quero repreender em nome de Jesus, porque a pessoa madura entende. E eu vou aqui dizer para você compreender aqui o contexto. Quando você tem um chamado, Ana, muito grande de Deus, você vai se destacar. Deus, ele levanta, sim, pessoas que vão ter um destaque maior, porque vão conduzir outras pessoas. E você vai ter que aprender a lidar com isso. De pessoas que não vão entender o que Deus tem sobre a sua vida e vão taxar você de tudo quanto é tipo de situação e de nome. E você vai ter que ter maturidade para lidar com isso. Você vai ter que ter maturidade. Quando Deus te coloca, te escolhe para você se destacar mais do que outras pessoas, você precisa se posicionar, não se esconder, não retroceder, não ficar pelos cantos, porque se Deus te escolheu para você ser diferenciada, você precisa voar, minha filha. Você precisa tomar posse do que Deus te deu. Vai custar, Ana. Vai custar muito. Você vai ter, como eu falei, deixar de sentar em algumas mesas, deixar de conviver com algumas pessoas. Tem pessoas, Ana, que são pedra de tropeço no chamado da gente. Tem pessoas que até é de Deus, mas Deus não quer contigo. Tem mulher que é até legal, que até te trata bem, mas Deus conhece o coração e Deus não quer contigo. Eita Deus. Tem pessoas, Ana, que te trata tão bem que você jamais vai imaginar que aquela pessoa ali, na verdade, ela tá assim, ó. E isso aqui é uma revelação para alguém. Tem mulher que convive do seu lado, mas espiritualmente ela tá assim, ó. Olha aqui com as garranas, doida para ter o que você tem. Doida para ter a família que você tem. Doida para ter os talentos, o dom que você tem. E se você e eu não tiver intimidade, vida com Deus, posicionamento, sabe o que acontece? Frustração. Sabe o que acontece? A pessoa fica doente, porque fica se preocupando com as pessoas. A gente não pode, Ana, estamos sujeitos, sim, a se entristecer, a se decepcionar, sim. Isso é um fato. Mas isso não pode ser um empecilho para deixar a águia assim, ó, presa. Não pode ser um empecilho para deixar a águia doente, oprimida. Não. Você tem que tomar posse do que Deus te deu. O que passou, o que aconteceu no passado, passou.
os problemas, as dificuldades, como a gente falou de Esther, se Esther fosse olhar, gente, para o que ela passou, quem sabe dificuldade também financeira, quem sabe dificuldades emocionais que são as piores, né, Ana? A dificuldade de lidar com o emocional é pior muitas das vezes do que o financeiro. Tem pessoas que não têm uma condição de vida financeira, mas se você vê a alegria daquela pessoa de querer crescer na vida, o foco, a determinação daquela pessoa de querer mudar de vida, mudar a família, dar um futuro melhor para a família, é incrível. Você fala, meu Deus, olha a situação da pessoa. Mas aqui dentro dela tem um leão, aqui dentro dela tem o Espírito Santo de Deus, aqui dentro dela tem a graça de Deus, tem a fé, tem a confiança em Deus, que ela fala, eu vou, não importa a situação, não importa os problemas, não importa o que as pessoas pensem, porque, Ana, no meio do caminho, muitas pessoas vão querer te moldar no que elas pensam, no meio do caminho, muitas pessoas vão querer te moldar do jeito que elas querem. A gente não pode se perder no caminho por conta de pessoas. A responsabilidade do chamado tem que estar acima de qualquer coisa. Nós vamos ter que lidar com isso. E a Estela toma posse. Eu não vou muito além aqui, porque é a área onde o Espírito Santo estava falando comigo. O preço é alto, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. Mulher, você é preciosa para Deus. A mulher sábia, ela edifica a casa. Chegou ao rei Assuero uma mulher melhor do que a anterior, melhor do que a rainha Vasti. Então não deixe que outra pessoa venha estar no lugar que Deus escolheu para você. Não deixe que outra pessoa venha receber ministerialmente. Isso não é egoísmo. Eu estou falando no sentido de negligenciar aquilo que Deus já te deu. Não deixa se perder. Não deixa morrer, enterrar o talento, aquilo que Deus já te deu por conta de situações, sabe, que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia. Estela chegou e você vai chegar. Você vai chegar. Ana, não sei nem que horas que é, mas já é 8h21. Eu já vou encerrar aqui. Temos ainda uns minutos. Clamar ao Espírito Santo. Ana, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Clamar ao Espírito Santo de Deus em oração. Senhor, Pai, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Senhor, se eu, Pai, se a Ana, se mulheres e homens que estão aqui, Senhor, se perdeu, se frustrou, porque olhou para as dificuldades, porque olhou, Senhor, para situações que veio como decepção, Pai, para tentar paralisar. Senhor, se tem pessoas aqui que olham, Senhor, para a dificuldade financeira, ou então porque não se acham belas, porque eu não sei qual é o tipo, Pai, de pensamento que vem para tentar ofuscar o que o Senhor tem na vida dos teus filhos. Mas na autoridade do nome de Jesus, hoje cai todo decreto do inferno, Pai, que limita a mente dos teus servos e das tuas servas, na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que vinha para tentar fazer retroceder, Senhor, esse decreto cai hoje por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós seremos cheias do entendimento do Espírito Santo, sabendo quem somos para Deus. Nós iremos chegar sim, porque está sobre nós o favor de Deus, está sobre nós a graça, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o ministério, sobre a vida financeira, a saúde, a espiritual, está a graça de Deus, está o favor de Deus. Certamente a misericórdia do Senhor nos cercará.
A bênção de Deus, o poder de Deus está sobre a nossa casa. Não tem obra de feitiçaria, não tem macumbaria, não tem boneca de voodoo, não tem inveja, não tem enfermidade, não tem nada que vai atrapalhar os projetos, as promessas de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Revaiace, xerevalaiaci. Toda mentalidade egoísta. Erevaiace, xerevalaiaci. Às vezes a gente é egoísta, o Espírito Santo me diz bem assim. Erevaiace, xerevaiaci. Às vezes a gente é egoísta. Porque a gente olha os movimentos e as coisas do dia a dia com os olhos carnais, sempre se preocupando. Ereiacei, primeiro corta para mim. Deus está primeiro falando comigo. Muitas das vezes somos egoístas, porque o que está sobre a gente não é da gente, está emprestado, é para a glória de Deus. Você vai chegar. Você e a sua casa vai avançar, porque o que está sobre a sua casa não vem de você, não vem de mim, vem de Deus. Revaiacecherei. Senhor, tira o egoísmo do nosso coração de achar, Senhor, que a gente vai resolver as coisas na força do nosso braço, Senhor. Tira de mim, tira das minhas irmãs, dos meus irmãos, o egoísmo de achar que a gente vai alcançar lugares por causa de algo, Senhor, natural da gente, uma inteligência. De repente, Senhor, Pai, o físico, eu não sei o que, Senhor, tira de nós todo o egoísmo. Nós pedimos perdão, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Senhor, tira de nós nessa hora todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a prepotência. Não nos deixe ser sábios aos nossos próprios olhos. E eu creio no nome de Jesus que neste dia, Deus quebrou cadeias do inferno na nossa mente, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Esse é o ano, Ana, e você sabe, esse é o ano de você voar. Esse é o ano do teu ministério, Ana. Revaia-se. Você sabe que você é águia, Ana. Revaiace. Não é novidade para você, Ana. Você sabe que você é águia. Ravaiace. Xereiace. Rivaiace. Recabaiace. Rivuiace. Ninguém mais vai te segurar. Nenhuma estratégia do inferno não vai te paralisar, Ana. Revaiace. Xerei. Avuiace. Reca. E assim, riva, e assim, ó, cadeias quebrando, ó, rava, e assim, vai assim. Você vai voar, você já tá voando, Ana, reca, vai assim, mas você vai, se você tá achando que essas conexões, Ana, já estão boas para você, você não tem noção das mulheres que Deus já escolheu, mulheres grandes que Deus já separou no mundo espiritual, já tá escolhidas. Revaiacexe, que Deus vai te conectar. Ravaiacexe. Você não precisa acrescentar nada. Você não precisa do que você acha que tem que ter, que tem que fazer. Você vai ser alcançada como Esté pela graça. Você vai pisar em ambientes como Esté por causa da graça. Erevaia, ai, a sereia, vui. Erestene candaia. Você consegue contemplar, Ana, essa luz maravilhosa que está sobre você, Ana. Reia-se. Chega! Chega de se martirizar, chega de se preocupar. Reia-se, xereavaiaci. Você vai sorrindo, vai chorando. Eu não venho aqui dizer para mulheres, tá, que tudo vai ser um mar de rosas, não. Mas uma coisa eu te garanto, você é mais que vencedora. A gente está, tipo, Ana, 10 passos à frente de quem é vencedora. A gente é mais. A gente está, tipo, 10 passos a mais de quem já é vencedor. Quem chega no primeiro pódio natural, no espiritual, no poder de Deus, chega 10 passos, 100 passos, 1000 passos acima do pódio natural do homem que é o primeiro lugar. Ana, toma posse. Toma posse, minha filha. Você é muito preciosa, Ana. Eu agradeço a Deus
que todo louvor e toda honra seja dada ao Senhor e cada mulher que entrou aqui, toma posse do que Deus tem para a sua vida, porque você não vai permanecer mais da mesma forma. Não adianta. Quando Deus derrama, não adianta. Você vai. Como eu não sei, mas que você vai empurrada no poder de Deus, você vai. E o nome do Senhor vai ser exaltado. O nome do Senhor vai ser glorificado, porque assim deseja o Senhor, que se manifeste a sua glória, a sua palavra e o seu querer, para que ninguém se glorie na força do seu braço, mas se glorie em dizer, foi Deus, foi pela bênção, pela glória de Deus. E assim eu agradeço. Amém e graças a Deus. A Patrícia também aqui é uma bênção. Pensa numa mulher que dança no mistério lindo com Deus. É isso, Ana, que Deus te abençoe poderosamente. Eu não consigo nem falar, eu tô tremendo muito. É o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Não consigo falar, amiga. Eu vou encerrar a live. A graça que eu tô recebendo aqui. Erevaia, sim, xerê. As mulheres de hoje já vai sacudir. O dia hoje já começou, hein, Ana? Olha, na graça do Espírito Santo de Deus. Vamos embora, minha filha. Vamos viver o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Que você só vou encerrar dizendo que cada uma receba tudo que a Jé falou agora, em nome de Jesus. E que você também, amiga, receba tudo que Deus tem para sua vida. Que você sabe que é precioso esse dom que Ele te deu. Eu não consigo. Amém, amiga. Fique em paz. Mas, em nome de Jesus, que essa live seja um destravar na vida de cada um de nós. E na sua também. Amém, amiga. Cada vez mais uma unção dobrada de Deus na sua vida. Para que você voe. Porque a nossa conexão não foi à toa. E você estar aqui hoje, cada uma dessas mulheradas que estão aqui até no final da live, receberam algo especial do Espírito Santo. Eu senti muita presença de Deus aqui hoje. Amém. Obrigada. Deus te Beijo, abençoe. amém. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo.